Beleza, agora já estamos gravando então essa nossa aula que vai ser a última aula para a gente construir um processador ao vivo aqui, né? Então a quarta aula e a gente vai o máximo que conseguir fazer aqui e o restante, como eu já disse nas aulas anteriores, vocês vão implementar, né, como parte do trabalho final, do trabalho 2, né? Então, vou fazer um breve resumo aqui do que a gente fez, muito rápido hoje, porque vocês têm o material para consultar das outras aulas. Deixa eu só alterar aqui. Então, a gente construiu alguns componentes aqui do nosso processador, certo? E aí nós estamos baseando no diagrama do processador MIPS, que tem nos slides de aula, que tem no livro. E aí nós fizemos o registrador Program Counter, fizemos a memória de instrução, fizemos o banco de registradores, implementamos também a unidade lógica aritmética e a memória de dados. O que está faltando a gente fazer? Está faltando a gente fazer a ligação entre eles, e aqui em cima a gente fez um pedaço já, para contar a próxima instrução, só que agora nós precisamos de mais detalhes. Esse outro diagrama, ele já tem mais detalhes. Para a gente poder fazer a ligação entre os componentes, aqui nós temos as ligações em azul, que são as ligações de controle. E aí, para isso, nós vamos precisar de uma unidade, que é a unidade de controle. Se tiver algum problema aí, não estiver conseguindo ver, por favor, me avise, tá, pelo microfone, mas eu acho que está tudo certo. Então, tem aqui a unidade de controle, que eu vou mostrar para vocês, né, como que foi feita. Eu já trouxe implementado aqui para a gente não perder muito tempo, certo? E aí nós vamos ter que fazer as ligações entre os componentes na parte do controle, mas também na parte dos dados, que são as setas que estão em preto aí, que nós também não fizemos. Além dos componentes que nós implementamos, também vejam que são necessários alguns multiplexadores, que são esses 3 MUX, né, que é a abreviação para multiplexador, aqui representados, né? E tudo isso tem explicação também nas aulas teóricas do processador. Além disso, tem uma outra lógica aqui em cima, que é para a implementação do desvio, né, da instrução de branch. Esse diagrama que está aqui é o do MIPS, né, do livro, mas o nosso vai ter esses elementos também, certo? Essa figura ainda não está completa, mas nós vamos fazer aos poucos aqui hoje, né, também. E aí, primeiramente, tem essa parte, e depois tem uma outra parte, que eu acho que está mais no final aqui. Ele vai detalhar, né, nos slides cada uma das partes. Deixa eu passar aqui para mostrar. Aqui em cima, por exemplo, nesse outro desenho, ele está mostrando uma lógica que o MIPS precisa fazer para a instrução aqui de desvio, de jump, né? No nosso processador vai ser um pouco mais simples essa parte aqui, mas também vai ter alguma coisa aqui em cima, né? Que nós implementamos essa parte do PC, somando aqui mais um e fazendo a volta aqui em cima, né? Então, na realidade, tem mais esse outro pedaço aqui que nós não fizemos ainda, que aí vai ser parecido com esse. E, além disso, tem também aqui a unidade de controle da unidade lógica aritmética, que é uma outra parte de controle pequenininha, que também já trouxe pronta, mas eu vou mostrar como que ela funciona, né? Que entra também na parte do controle, junto com a outra unidade de controle que eu falei antes. Que é essa aqui, né? Então, tem a unidade de controle principal e essa outra unidade de controle menor, que é da unidade lógica aritmética. Elas trabalham em conjunto, essas duas. E aí, deixa eu só mostrar o diagrama final aqui. É esse, né? Então, esse diagrama é o do MIPS, que o livro apresenta, final, né? Com a parte da implementação do desvio condicional
e incondicional, com a parte da unidade lógica aritmética para as instruções do tipo R, que é com registradores, e também a parte responsável por fazer as instruções de load, store e instruções com operadores imediatos. Né? Então, esse aqui é um diagrama que vai estar próximo do que a gente pretende chegar aí na implementação do processador. Tá? Então, só para ilustrar que vai... Agora nós vamos trabalhar mais no principal. Né? A gente estava fazendo os subcircuitos do processador e hoje nós vamos trabalhar no projeto principal lá do LogiSim. Tranquilo até aqui? Qualquer dúvida pode me interromper. Tá, Joia? Então, obrigado. Vamos lá para o LogiSim. Aqui é como está, né, nosso processador com aqueles componentes já implementados. E aí, eu trouxe a unidade de controle. Cadê ela? Está aqui, ó. Unidade de controle. Eu vou deixar ela aí um tempo, porque na hora que eu divulgar a gravação, vocês conseguem dar um pause nessa hora e ver como que é o circuito. Tá? Mas aqui é um circuito com portas lógicas. Não vou detalhar cada uma dessas saídas aqui. Nesse momento, eu vou falar depois como que cada uma funciona. Mas tem a entrada da unidade de controle, que é o opcode da operação. E aqui vai começar a entrar alguns nomes mais aprofundados, né? Então, o opcode está relacionado com a instrução. É um campo do binário da instrução, né? Se vocês lembrarem lá das aulas do Assembly, do capítulo 2, né? Falou um pouco sobre isso. Tem alguns sinais internos do hardware, que são essas saídas aqui, que são usadas para controlar o funcionamento do processador. Cada saída dessa controla um dispositivo, uma função diferente. E aí, cada saída dessa é ativada de acordo com a instrução que vai ser executada. Então, se eu vou dar um exemplo simples aqui, se eu quero utilizar a memória de dados e fazer uma leitura dessa memória, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ativar, por exemplo, esse main read, que é o sinal que ativa a leitura na memória de dados. Então, essa unidade de controle, ela é projetada dessa forma, ela é projetada considerando qual opcode que chegou para ser executado e o que eu tenho que ativar no meu processador. Então, tem hora que eu vou ativar a memória, tem hora que eu vou fazer leitura de registrador, tem hora que eu vou escrever no registrador, tem hora que eu vou fazer um jump, que é uma instrução para pular, né, o fluxo de execução, e é assim que funciona. Como que projeta esse circuito? Essa etapa nós não vamos fazer, mas vocês já viram na disciplina de introdução aos sistemas digitais. A gente tem que construir uma tabela verdade para esse circuito, e a partir dessa tabela a gente projeta as expressões, né, as expressões booleanas que vão fazer a gente chegar no circuito lógico aqui. Certo? Então é assim que é projetado. Esse circuito que eu estou mostrando para vocês, ele provavelmente não é o mais otimizado, mais simples, com menor custo, né, de implementação, mas é uma versão que eu achei mais prática de trazer para vocês aqui, né? E o objetivo nosso não é otimizar isso aqui também não, tá? Mas eu acredito que tem algumas formas aí de melhorar esse circuito. Então depois vocês vão ter que copiar, né, esse circuito, criando um circuito novo aqui, né, da mesma forma que a gente fez com os anteriores. E aí eu dei o nome de unidade de controle. Outro circuito que é na mesma linha é o controle da ULA, que é esse aqui, ele é menorzinho. Eu implementei ele com um multiplexador, né, então aqui ele recebe entradas de 3 bits, né, então aqui, clicando nele, vocês podem ver aqui no canto, ó, que ele tem 2 bits de seleção e 3 bits de dados. Na hora que vocês forem criar o de vocês, vocês vão ter que colocar os mesmos valores aqui. A primeira entrada dele está com valor 0, a segunda com valor 5
A terceira recebe uma entrada que é a função. A quarta é a constante zero também. E a entrada de seleção dele é um sinal chamado de ALU-OP, que é um sinal de controle que é enviado pela unidade de controle anterior, que eu mostrei. Na hora que eu mostrar a ligação, vai ficar mais fácil de explicar, tá? E acredito que de vocês entenderem também. Esses números aqui têm uma explicação. O 5, por exemplo, 0, e aí eu vou explicar depois. E a saída aqui é o que vai para a unidade lógica aritmética mesmo. Certo? Então, esses dois componentes já trouxe prontos para a gente agilizar um pouco aqui. Então, agora nós estamos no arquivo principal. Eu vou aproveitar para responder uma dúvida que me chegou por e-mail a respeito aqui da memória, que é o seguinte: o programa exemplo lá do trabalho, ele tem, se não me engano, 32 linhas, né? E aí, será que cabe nessa memória nossa de instruções? Como é que a gente sabe se vai caber ou não? É só a gente olhar aqui quantos bits de endereço que existem. Ou seja, quantos bits a entrada A possui. E aí, no caso, a nossa entrada A é esse valor aqui, ó, largura em bits do endereço, que está aqui no canto. 8 bits. Se eu tenho 8 bits para o endereço, eu consigo guardar nessa memória 2 elevado a 8 instruções. Ou seja, 256 instruções. Então, cabe nosso programa tranquilo aqui nessa memória, né? Porque ele tem 32 e aqui cabe até 256. Como que eu faço para colocar o programa aqui? Só relembrando, eu clico na memória, venho aqui em conteúdos, clicar para editar. Vai abrir uma janela, e aí cada conjunto aqui, ó, com esse quadradinho, é uma instrução que eu vou salvar. Então, eu vou salvar na sequência aqui as 32 linhas lá do programa. Certo? Então, isso aqui é uma dúvida que me perguntaram por e-mail. Vou responder aqui pelo vídeo, que é melhor. Todo mundo vê depois a resposta. Vamos lá, então, para o nosso serviço. A primeira coisa que a gente tem que fazer é corrigir um circuito da unidade lógica aritmética. Cadê? Unidade lógica aritmética. Ele funciona perfeitamente como nós vimos na última aula, só que ele está inconsistente com a arquitetura do nosso processador Remember, que está lá no PDF. O que está inconsistente? Vou mostrar aqui. A instrução set on less than, que é essa aqui, ó, menor que, ela tem que ser executada quando a função é a função 101. O que isso quer dizer na nossa unidade lógica aritmética? Quer dizer, cadê aqui? Quer dizer que quando chegar 101 na função, deixa eu colocar aqui o valor. Quando chegar 101 aqui, eu tenho que executar o menor que. E nós implementamos na última aula para a unidade lógica aritmética executar o igual, certo? Então, o que a gente tem que mudar aqui é essa ligação. Em vez de estar no igual, ela vai estar ligada no menor que, ou seja, nesse aqui de baixo, ó. Queria arrumar esse fio aqui. Bom, então aí agora sim, ó. Se eu colocar um valor para o A, o A tudo em zero, B em zero. A é menor que B? Não. Aqui ele está executando o menor já. Se não é menor, então dá falso, que é zero. Agora, se o B vale 2, por exemplo, o A é menor que B. E aí tem que dar verdadeiro. Então vejam aqui na saída que agora deu verdadeiro. Então essa era uma alteração que precisava fazer, né, em relação à aula passada.
nessa instrução set on less than, que vai ser a função 101. O igual, ele vai continuar funcionando. Só que agora a gente vai ter que ligar ele aqui embaixo. Ó. Certo? O igual, ele continua existindo. Se eu colocar o A igual ao B, os dois aqui valendo 1 e 0, o igual dá verdadeiro, tá vendo? Por que eu tenho que ter os dois? O menor que é para fazer a instrução set on less than. Essa instrução set on less than, ela é útil para poder implementar as condições, por exemplo, que existe dentro de um for ou dentro de um if. E no nosso processador vai ter somente o menor que. E o igual, ele vai ser utilizado para implementar o branch if equal, que é para fazer o desvio se for igual. Né? Então, nós temos essas duas instruções aqui no processador. Aqui, ó, branch if equal, que é o back. Né? Ele vai utilizar a comparação com igual para poder ser realizada. Então, eu tenho que ter no hardware alguém que faz a comparação do igual e eu tenho que ter no hardware também alguém que faz a comparação menor que. Por isso que eu tenho que colocar as duas. E eu não tinha feito antes, né? Então, faço essa correção lá no de vocês. E agora vamos para a próxima etapa. Corrigido isso aqui. Agora o que a gente tem que fazer é o seguinte. Não sei como que vai ficar esse circuito. Vou chegar um pouquinho para cá essa parte. Vou voltar no PDF aqui um pouquinho para a gente fazer uma análise. Vamos imaginar o seguinte. Nós temos 3 formatos de instruções, né? Tipo R, tipo I, tipo J, igual ao MIPS possui. E cada formato, ele pega os 18 bits aqui da instrução do nosso processador, né? E divide em campos, igual está mostrando aqui nessa tabela, tabela 2. E aí esses campos, eles vão entrar no processador, né, vão percorrer o caminho de dados para poder executar a operação. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, quando eu leio uma instrução da memória, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dividir esses campos aqui, identificar onde que está cada um desses campos. Como que eu vou fazer isso? Aqui é a minha memória. Essa aqui é a saída dos 18 bits que estão aqui em hexadecimal, os 18 bits da minha memória. Então, eu tenho que utilizar aqui no LogSim um distribuidor para separar esses bits. E aqui ele está com apenas 2, né? Eu quero que ele tenha, na verdade, 18 na saída. E a entrada também é 18. Aí, ó. Fazendo isso aqui, eu consigo separar cada um dos bits. Eu consigo puxar um fio aqui para cada um dos bits. Então, olhando aqui no PDF, eu sei que dos bits 17 até o 15 é o opcode. Aí agora eu tenho que juntar esses 3 bits para fazer o opcode. Então aqui, ó, 17, 16 e o 15. Vejam que eles estão numerados, né? Essa numeração é muito importante ser obedecida, senão a gente vai trocar de lugar, né? Os bits aí. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um outro distribuidor, que na verdade ele vai pegar 3 bits de saída aqui, e ele possui 3 bits. Eu vou virar ele
e ligar aqui. E aí, quem que está saindo aqui? É o próprio opcode, certo? Só que aí, o que eu posso fazer para facilitar o entendimento? Pego um túnel, coloco o túnel aqui, falo que são 3 bits para o túnel, eu vou ligar aqui numa conexão com 3 bits, e escrevo o rótulo para ele, opcode, certo? O opcode vai sair aqui, para mim. Por que eu estou fazendo isso? Depois eu vou ligar esse opcode no restante do circuito onde ele é necessário. Né? Então, eu vou separar todos os campos aqui para poder fazer isso. Quem que é o próximo? Vamos olhar no PDF. É o RS com 3 bits, RT com 3 bits, RD com 3 bits também. Aqui a forma como foi projetado, né, esse processador, Remember, todos os campos têm 3 bits, se a gente observar, né? Todos esses campos aqui do formato R têm 3 bits. Então, a gente pode já replicar essa estrutura aqui, ó. Não deu certo, não? Vou tentar aqui de novo. Vai ficar um pouco encavalado aqui, né? Vou chegar de baixo um pouquinho para frente. Se bem que não está encavalado, não, dá para colocar ele assim. Acho que está faltando um, né? Esse aqui vai ser o RS. Depois eu tenho RT e RD. RT. RD. O shift amount. E função. Funct, né? Vou colocar os mesmos nomes, porque daí fica mais direta a relação aqui, né? Bom, então o que a gente fez aqui? Separamos, falta só ligar, né? Mas nós separamos aqui todos os campos. Ficou um fiozinho aqui, tá me incomodando isso. Aí. Separamos os campos da instrução do tipo R, certo? Só que aqui eu acho que vou ter que chegar para frente do mesmo jeito. Por enquanto, deixa aí. E aí, por exemplo, aqui no banco de registradores, eu tenho que mandar o endereço dos registradores que eu vou usar naquela execução. E aí, onde que estão esses endereços? Aqui, ó, no RS, no RT e no RD. Então, eu vou fazer uma ligação aqui depois desses valores. Né? A função, por exemplo, ela vai ter que entrar de alguma forma aqui na unidade de lógica aritmética, nesse função. E o shift amount, mesma coisa, tem que entrar aqui. Então, essas ligações a gente vai fazendo aos poucos. O que mais que eu quero observar aqui antes? Esse é o formato R.
Então, a gente já conseguiu separar aqui. Vamos ver os outros formatos. Formato tipo I. O tipo I é para instrução A de imediato, que é somar o conteúdo de um registrador com uma constante. E aí, como que é o formato aqui? Eu tenho opcode, rs, rt, até aqui é igual, ó, é igual ao anterior, e o que muda é o fim. Vai mudar que nos 8 bits menos significativos, que são os do lado direito aqui, eu vou receber um endereço ou uma constante, o imediato. Né? Então, isso aqui que muda. E no formato J, o que eu tenho é o opcode, é igual, os 3 bits aqui, e o endereço também lá no final. Então, na verdade, o que, que falta eu colocar ali? Falta colocar um endereço. Esses 8 bits aqui de 0 até 7. Né? Pode ser endereço ou imediato. Então, vou acrescentar agora essa separação dele aqui. Por isso que eu vou ter que chegar para frente, todo mundo de novo. Às vezes, mexer nessas ferramentas aqui dá um pouquinho de trabalho, né? Eu tenho que separar bit 0, bit 1, 2, até o 7, né? Vamos ver se vai caber aqui, né? 6. Eu estou no 5 ainda. O último aqui. Acho que ele está achando ruim porque eu ainda não terminei a ligação. Vamos terminar primeiro. Esse agora ele vai ter... Ah, não. Ele está achando ruim porque ele ligou todo mundo aqui. Deixa esse aí por último, peraí. Vou ter que fazer um distribuidor com 8, né, para pegar os 8 bits. E eu vou ter que virar ele também. Deixa eu descer o pessoal aqui um pouco. Não, tá certo aqui, né? Achei que tivesse faltando um fio, mas era só isso aqui mesmo. Do 0 até o 7. E aí eu tenho que colocar agora o túnel, que vai ser o endereço. Aí eu tenho que falar que é de 8 bits. E aqui vai ser address barra imediato. Certo? Então agora sim, nós separamos todos os campos que serão necessários para o processador. Então vamos adicionar agora as unidades de controle, né? São duas aqui que eu já salvar. Antes disso, tem alguma pergunta? Não, tô tranquilo. Beleza. Então, a unidade de controle já tá aqui. Vou acrescentar. Na hora que eu fizer a ligação, ela volta para a cor normal dela aí. E o controle da unidade lógica aritmética, vou deixar aqui também. Bom, vamos ver o seguinte. Qual que é a entrada
dessa unidade de controle. Aqui a gente já consegue ver que é o opcode. Então, esse opcode que a gente separou aqui é a entrada da unidade de controle. Então, deixa eu só ver aqui como é que eu posiciono. Vou deixar ela por aqui mesmo. Acho que não vai atrapalhar. Então, o que eu tenho que fazer é copiar esse opcode, na verdade. Eu vou usar só o túnel aqui para fazer as ligações, porque o circuito ele é um pouco grande. Então, quanto menos fio tiver aqui, melhor. Então, beleza, já ligou, né? Com o nome já liga ali. Agora, nós vamos fazer aqui várias saídas, que são as saídas da unidade de controle. E aí, daqui a pouco, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o mesmo nome, vou utilizar túnel também, e vou colocar o mesmo nome que está aqui, ó. Então, o reg DST vai ser, DST ali é de destino, viu? Vai ser o nome do primeiro túnel. Depois, reg right. O terceiro, allo source. O quarto, main right. O quinto, main read. Então, vejam que aqui esses nomes são mais intuitivos, né? Escrita na memória e leitura na memória. O próximo, main to reg. Esses nomes que eu estou utilizando são os mesmos nomes que o livro usa. Então, se a gente, só um parênteses aqui, se a gente voltar aqui nos slides, aqui na unidade de controle, vejam que são os nomes que eu estou usando. Por que eu optei por manter esses nomes? Porque na hora que vocês pegarem o livro ou pegar as aulas desse assunto, a explicação vai bater, né? Então, a mesma coisa que eu estiver falando lá para esses sinais de controle do MIPS, valem também para o nosso. Então, por isso que eu coloquei o mesmo nome. Apesar de estar os nomes em inglês aí, e talvez teriam nomes melhores, mas eu mantive por causa disso, certo? Depois é o branch. Então, fica a dica aí também. Se tiver dúvida no funcionamento de cada um desses sinais aqui, eu vou explicar ainda, mas se mesmo assim ficar dúvida depois, vocês podem olhar no livro ou olhar nas outras aulas, que o funcionamento está sendo explicado lá também. Branch, o que mais aqui? Depois é o jump. E o último é o allo-op. São muitos sinais aqui, né? São 9. Posicionar um pouco para cá. Agora eu tenho que ajustar, né, o tamanho, porque eu copiei de um que era 3. E aqui, na verdade, quase todos têm um bit só, né? Então, o primeiro é de 1 bit, o segundo também acredito que é, mas tem outros ali que não. Vamos ver aqui o erro que ele vai mostrar, né, para cada caso. Aqui tem que ser 1 também.
Aqui sempre tem que bater, né? A quantidade de bits da saída tem que ser a mesma quantidade da entrada, senão ele dá esse alerta aí que vocês viram. Olha lá, tá vendo? Então eu tenho que vir aqui e mudar para ficar a mesma quantidade. E mesma coisa. Esse último, ele tem 2. Só esse aqui que é diferente, eu acho. A Luop. Aí. Esse aqui é 1. Pronto, a nossa unidade de controle principal, ela já está com as entradas e saídas posicionadas ali, né? O opcode, ele já está... Vejam que a gente está fazendo já uma boa parte aqui do caminho. O opcode, que significa opcode? A gente já viu isso. Mas é o código da operação que vai ser executada, ou o código da instrução, né? Ele vem aqui da memória, então a memória vai jogar essa informação para cá, para esses bits aqui. Esse opcode, ele está passando por esse túnel, chegando na unidade de controle, e aí, em função do opcode, é que esses valores aqui da saída são ativados ou não. Então, vejam que tem, no exemplo aqui, tem 3 que estão ativando, que estão em verde claro, ou seja, estão valendo 1, e outros que estão valendo 0. Tá? Esses sinais, eles vão ser usados para controlar esses componentes aqui de baixo. Deixa eu ver aqui como que eu começo. Vou começar pelos de memória, que são mais fáceis. Essa memória aqui, memória de dados, a gente precisa ligar os sinais aqui de entrada e saída. Um dos sinais que a gente vai ter que ligar é o clock. E aí deixa eu ajustar esse circuito aqui. O clock é esse pulso aqui, né? É esse sinal, na verdade, que ele vai definir o funcionamento. Lembra lá do flip-flop que tem o clock? E aí, quando o pulso de clock ele muda, o sinal é salvo no flip-flop, né? Expliquei isso, acho que na primeira aula dessas 4 aqui, né? Dê uma olhadinha lá depois, porque é ele que vai controlar o banco de registradores e a memória de dados. Então, eu tenho que ligar esse clock e o clear também, né? Vou ter que ligar ali, nesses 2 componentes. Então, aqui é o clock do banco de registradores, certo? Eu tenho o clock da memória e eu tenho o clear também para os 2. O clear para poder apagar o conteúdo, né? Então, aqui, ó. Tem o clear para os 2. Fiz mais uma parte da ligação. O que mais que eu tenho na memória de dados agora? Tenho esse store, que ele, quando vale 1, quer dizer que eu vou armazenar dados na memória. Ou seja, eu vou escrever na memória. Quem que ativa a escrita na memória? É esse sinal de controle aqui, main write. Então, eu tenho que ligar o main write nessa entrada store. Para que quando chegar uma instrução de escrita na memória, essa instrução de escrita na memória, ela vai ter um opcode, esse opcode vai chegar aqui, e a unidade de controle vai mandar o valor 1 para essa saída. Esse 1
vai chegar na memória e ativar a escrita, que é o que eu quero fazer. Deu para entender esse caminho aí? Deu sim. Beleza. A mesma coisa vai acontecer quando eu quero fazer a leitura. Quando eu quero fazer a leitura, a diferença é que é esse outro sinal aqui, que é o load. E eu vou usar o outro túnel, que é o main read. E aí vai estar ligado aqui. Essa entrada de seleção a gente não vai utilizar. Na verdade, tem um detalhe que eu passei batido aqui em relação ao clock. Aqui, só finalizar então, né? Main write, main read, tá certo. Então eu já consigo controlar quando eu quero fazer leitura ou escrita na memória de dados. Ou seja, quando eu estiver executando a instrução load ou a instrução store do meu processador. O controle já está feito, falta ligar o restante aqui, né? Mas em relação ao clock, eu tenho que ter um ponto aqui importante, que é, o detalhe é o seguinte. Imagine a execução de uma instrução aqui que vai escrever na memória. O que eu tenho que fazer primeiro? Vamos lembrar como que é a nossa instrução de store word. Eu tenho, na verdade, deixa eu abrir o PDF que está mais fácil aqui. Cadê o store? Salvar dados na memória. Tem esse assembly aqui, né? Store word, RT, RS, e entre parênteses um número. O que significa isso? Significa que a memória na posição RS mais N, ou seja, o valor do registrador mais o deslocamento, né? Então o endereço base mais o deslocamento. Então a memória nessa posição vai receber o conteúdo do RT. Certo? Isso aqui é uma instrução de store word. O que eu tenho que fazer então para executar? Eu tenho que pegar o conteúdo de um registrador, somar com uma constante, para depois escrever na memória. Certo? Então tem essa ordem. Lê o registrador, soma com a constante e escreve na memória. Para eu seguir essa ordem aqui, eu não posso colocar os dois ao mesmo tempo, igual eu tinha colocado o clock aqui igual. Não posso fazer isso, porque senão eu vou querer ler o registrador e já escrever na memória no mesmo tempo. Eu tenho que esperar um pouquinho para poder ler do registrador, o valor que eu li ser somado com a constante aqui na unidade lógica aritmética, para só depois disso eu escrever na memória. Então a gente usa uma técnica aqui, que é a seguinte, a técnica que a gente utiliza. O banco de registradores, ele vai estar funcionando no clock normal, igual eu fiz ali. Só que a memória de dados, ela vai estar funcionando no clock invertido, com a negação. O que vai acontecer nesse caso? O clock ele vai estar o contrário do de cima. Onde vale 1, ele vai estar em 0, onde vale 0, ele vai estar em 1. Só que o circuito ele funciona na subida, nessa subida aqui. Então, o banco de registradores ele vai funcionar nessa subida, que aí eu vou chamar aqui de instante 0. Aqui, instante 1, instante 2. Nossa, o que está acontecendo com esse número? Não sei o que está acontecendo, não, mas vai assim mesmo. O 2, tá, ele está fazendo uma setinha, né?
Instante 0, 1, 2 e 3. Já a memória vai funcionar aqui, ó, na subida também. Só que a subida da memória, ela está defasada, ela está diferente. Então aqui é o registrador, e depois é a memória. Então aqui vai acontecer o que a gente pensou. Primeiro, eu leio do registrador, depois eu escrevo na memória. Então eu vou dar um tempo aqui, né? Do instante 0 até o instante 1, vai passar um tempinho que é suficiente para dar tempo de ler o conteúdo do registrador e escrever o resultado na memória depois. Certo? Então essa é a técnica, é utilizar o clock invertido. Como que eu faço a inversão? Usando uma porta lógica que vocês já conhecem, que é a porta NOT, porta inversora. Ela existe aqui, né? Implementada, porta NOT. Estou virando ela aqui só para poder ficar mais certinho. Agora sim. Agora essa parte do clock está correta. Entendido? Vejam que nós vamos ver aqui em detalhes mesmo, né? O livro às vezes não fica tão claro assim, né, com relação a esses detalhes. Nas aulas teóricas em si também não fica às vezes tão claro, mas aqui para poder funcionar nós vamos ter que fazer os detalhes mesmo. Então, esse tipo de situação com a porta NOT, para poder funcionar corretamente, tem que ser feito, né? Bom, agora vamos mexer aqui com o banco de registradores um pouco. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o RS e ligar na primeira entrada aqui. O RS é o endereço do primeiro operando de uma operação com registradores, né? Então, vou ligar ele aqui. Essa outra entrada é o RT. Pelo menos no formato R de instrução, né? Pessoal, mais uma vez, se tiver dúvida nisso aqui, procurem no material nas aulas anteriores. Aqui não tem como eu ficar detalhando muito, senão não dá tempo. Mas tudo isso a gente já viu. E o write data, em princípio aqui, ele é o RD. Então, se eu estou pensando numa instrução de soma, vamos aqui nessa tabela. A soma é RD, que vai receber RS mais RT. Então, está aqui, ó. RD recebe RS mais RT. Ou seja, o RD é o de destino. Nessa instrução, pode ser a soma, pode ser a subtração, funciona da mesma forma aqui. Vários tipos aqui funcionam desse jeito. Certo? Então, o RT, aliás, o RD, ele seria o dado que vai ser escrito no banco de registradores. Só que no formato do tipo I, mais um detalhe aqui, né, importante. O formato do tipo I, o registrador de destino, ele é o RT. Vejam aqui, por exemplo, no load word. O RT que vai receber o valor aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter, e aí se a gente olhar no slide, eu estou nessa parte agora, ó. Eu tenho duas opções para o meu registrador de destino, que é o write register, aqui, ó.
duas opções. Se for uma instrução do tipo R, o meu registrador de destino vai ser o RD de dado. Agora, se for uma instrução do tipo I, o meu registrador de destino vai ser o RT, T de tatu. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um multiplexador que vai selecionar para mim qual que vai ser o registrador de destino. E quem que vai controlar ele é esse fio azul aqui, ó, que é quem? É o reg DST, certo? Então, ó, aqui dá para ver certinho. Eu vou ter que pegar esse sinal de controle, ligar no multiplexador juntamente com os dois endereços lá do RD e RT. Então, vamos pegar o nosso multiplexador. Onde que era mesmo? Plexers. Multiplexador. Então, já vai ter um carinha aqui no meio, atrapalhando o circuito, ó. Começa a ficar bagunçado, mas não tem jeito, pessoal. É assim mesmo. Até daria para arrumar, mas precisaria de mais tempo. Essa saída é o que vai no write register. E aí a gente tem que ajustar o multiplexador para 8 bits. Quem que é o bit de seleção? Peraí, eu posso primeiramente desativar o enable, né? Então aí sobra só o bit de seleção. Esse aqui que vai ser ligado no reg DST. Vem para cá, ligo ele aqui. Bom, aqui está meio ruim, né? Se eu chegar um pouquinho para frente, uma das entradas vai ser o RT, certo? Igual tá lá naquela figura. E aí eu tenho que alterar também aqui a largura dos bits. O que está errado aqui? Só um minuto. Que na verdade são 3, né? Por que esse aqui está dando erro? Ah, tá. Eu estou ligando errado. Ó. Não é no write data, não. É no write register, que é o de baixo. Aí. Tem que olhar direitinho isso aqui, pessoal, porque trocou a ligação já vai dar problema. Então tem que ser na entrada correta. Então, write register, que se a gente olhar aqui, ó, no slide, né, é o write register. O write data é outro sinal aqui que vem de outro lugar. Depois a gente liga ele. Então, o RT vem aqui e o RD vai ser a outra entrada. Então, aqui a gente já fez o primeiro tratamento mais chatinho que tem aqui, que é definir, de acordo com o tipo da instrução, quem vai ser o registrador de destino. Então, no tipo R, vai ser o RT, ele vai passar por aqui. No tipo I, vai ser o RD e ele vai passar por aqui. Quem controla? É o sinal de controle regDST gerado pela unidade de controle. Certo? O que é isso aqui em cima? Write data, né? Além disso, quando eu quero escrever no registrador, eu tenho que habilitar o regWrite. O regWrite, eu já tenho um sinal de controle aqui com o mesmo nome. Ó. Então, eu tenho que pegar e ligar ele lá. Vou posicionar aqui.
que é esse, né? E agora está faltando só o write data. O que é esse write data? É o dado que eu quero escrever. E aí, esse dado que eu quero escrever, ele também tem duas possibilidades. Ou ele vai ser resultado de uma operação aritmética, que é esse caso aqui, tipo R. O tipo R, o que eu vou escrever no registrador de destino? O resultado da soma, por exemplo. Certo? Então, somei esse conteúdo. O resultado ele sai na unidade lógica aritmética e volta para o banco de registradores. Ou seja, no primeiro caso, que é o formato R, o que ia acontecer? Eu ia ter o conteúdo de um registrador ligado aqui na primeira entrada da ULA, o segundo registrador ligado na outra entrada, certo? Então, os dois registradores A e B, o conteúdo deles vai para a unidade lógica aritmética, e o resultado, que é o R, ele voltaria para o banco de registradores, formando esse loop aqui. Certo? Somou A mais B, o resultado sai aqui, volta para cá para eu poder gravar lá dentro. Essa é a primeira possibilidade. Qual que é a segunda? A segunda possibilidade, ela acontece no caso aqui do load. No caso do load, o registrador de destino, que aí vai ser o RT, ele vai receber o conteúdo que está na memória. Então não vem da ULA, vem da memória. O que seria esse segundo caso aqui? O valor da memória que sai aqui, ele... Então vejo que aí não seria do banco de registradores. É para pagar tudo, né? Então aí não seria mais daqui. Seria esse outro sinal. Então tem duas possibilidades nesse caso. Como que a gente vai controlar isso também? Utilizando outro multiplexador. Igual a gente acabou de fazer para o caso aqui do registrador de destino, certo? Então vou copiar o multiplexador. Esse aqui é de 8 bits de dados. E agora, deixa eu só ver como que eu faço essa ligação. Vou colocar ele aqui na frente, ó. Uma entrada vai ser só para adotar o padrão que eu estou usando aqui. A entrada que sai da memória, ela vai chegar aqui no zero, tá, pessoal? Esses valores aqui, onde está ligando no zero, é importante também, não pode inverter. Por conta da unidade de controle que eu fiz aqui. O funcionamento dela está considerando que a ligação vai ser essa que eu estou fazendo. Se fizer outra, aí dá diferença também. E esse outro, eu vou jogar ele por baixo. E ligar aqui. Quem que vai controlar se vem da memória ou se vem do registrador? Que, na verdade, esse valor aqui, ele está conectado lá em cima, voltando no banco de registradores, né? Então, aqui fez o loop dessa parte. Estou falando loop, pessoal, mas é só uma analogia, porque, na verdade, aqui não é a mesma coisa do loop do software, né? Aqui, o que vai acontecer? A cada pulso de clock, ele vai fazendo um giro ali, né?
E as coisas não vão misturar, né? Não vai ficar fazendo a volta aqui infinitamente misturando. É a cada pulse de clock, né? Que esse resultado ele volta para lá. E aí o que vai ser ligado aqui é esse outro sinal de controle, mente o reg. O que significa isso? Quando ele é verdadeiro, o conteúdo da memória é que vai para o registrador. Então, ele que controla aqui esse outro multiplexador. Beleza. Então, a gente concluiu aqui dois componentes já, a ligação deles. Não sei se vocês já repararam aí. O banco de registradores está totalmente conectado e a memória de dados também está totalmente conectada. O que está faltando a gente ligar aqui? A unidade lógica aritmética e tem a parte do jump também, né, da instrução que vai ali em cima. Vamos lá que vai dar tempo. O que eu tenho que fazer agora aqui? Ó, aqui tem um que é tranquilo também, que é o Shift Amount. O Shift Amount, ele vem direto daqui. Então ele não precisa fazer mais nada, só tem que passar ele direto para lá. Qual que é? De cima ou de baixo? Deixa eu ver. De baixo. Acho que eu vou ter que mexer um pouquinho aqui para caber direitinho. Ah, não, a memória falta ligar umas coisas ali ainda. Que é a entrada de endereço e de dados, né? Deixa eu só terminar esse Shift Amount e aí a gente termina a memória também. Eu acho que aqui já dá. Então, o Shift Amount está ali. Bom, quando eu vou fazer a leitura ou escrita na memória, quem que vai calcular o endereço que eu vou acessar da memória? Vamos lá no PDF para a gente imaginar aqui. Como que eu defino o endereço que eu acesso da memória? No caso do load, é a mesma coisa do store, né? Então os dois funcionam da mesma forma nesse sentido. Olha aqui como é que calcula, como que calcula a posição da memória. A memória aqui está representada como se fosse um vetor, né? E a posição que eu estou acessando da memória é a posição rs mais n. Nos dois casos, né? Tanto no load quanto no store. Quem que vai fazer essa conta de rs mais n? É a unidade lógica aritmética. Cadê? A unidade lógica aritmética é que vai pegar o rs e o n. Só que o n não está chegando aqui ainda. Certo? Mas o endereço, depois que o rs tiver sido somado com o n aqui dentro, o resultado ele vai sair aqui, e esse resultado é o endereço também. Então eu tenho que fazer essas duas ligações. Essa que eu já tinha feito para quando eu tenho uma instrução de soma, por exemplo, né? Que aí vai somar e vai salvar lá no banco de registradores. E eu tenho que fazer a ligação do endereço quando eu tiver com a instrução load ou store. Então eu tenho que ligar esse resultado aqui no endereço. Só que o que falta agora? Eu tenho que ligar o n. Quem que é o n? Que é a constante.
esse N que é somado com RS. Esse N, se a gente olhar no formato I, cadê o formato I? Aqui. O N é o endereço, é o imediato, na verdade. É esse campo com 8 bits aqui. Esse aqui é o N. Certo? Então a gente tem que fazer o N chegar lá na unidade lógica aritmética. Para que quando for o caso da execução do load ou do store, o N poder ser usado e somado com o RS. O RS que já está lá. O RS ele já é o primeiro aqui, ó. Então, ó, o N aqui em cima, eu tenho que dar um jeito desse N chegar à unidade lógica aritmética. Só que eu não posso apagar isso aqui. Vejam que esse caso é um outro caso de duas possibilidades. Né? Eu tenho essa primeira possibilidade, que já estava ligada, e tem essa outra aqui que eu vou ter que ligar. E aí quem vai resolver para a gente, novamente, é um multiplexador. Então vou apagar aqui essa ligação, porque vai ter que caber um multiplexador aqui no meio. Só ver quem que é o zero ali. O zero vai estar ligado aqui, ó, nesse. Vou ter que achar mais um espacinho aqui. Aí. Esse é a outra entrada, né? Só ajeitar aqui um pouquinho. Aí. Bom, então aqui tem duas opções, né? O que eu estou selecionando aqui? Quem que vai ser o segundo operando da unidade lógica aritmética? Quem que vai ser o B aqui, ó? Esse B, ele tem duas opções, como a gente acabou de ver. Ou ele vai chegar, ou vai chegar um conteúdo aqui do banco de registradores para as instruções do tipo R, ou vai chegar o N, ou imediato, para as instruções do tipo I. Certo? E aí, estou selecionando essas duas possibilidades e vai ter um sinal de controle usado aqui para selecionar esse valor, que é esse ALUOP, que significa a operação, aliás, o operador da unidade lógica aritmética. Qual operador? O segundo. É o segundo que eu estou selecionando. Então, coloco aqui esse sinal de controle, ALUOP, conectado lá. E aí ele tem que ter 2 bits. Espera aí. Não, mentira, não é o ALUOP, não. Falei besteira aqui, ó. É o outro sinal. É o ALU source. Source que vem de fonte, né? Quem vai ser a fonte do segundo operando da unidade lógica aritmética. Então, só vou mudar o nome aqui. ALU source. E aí, como eu só mudei o nome, eu tenho que mudar também aqui ele para 1. Se eu tivesse copiado o correto, não ia precisar mudar, né? Mas como eu copiei errado, eu adaptei aqui, corrigi, né, agora. Certo? Ainda está faltando aqui algumas coisas, mas a gente está quase. Até aqui, está tudo entendido? Dá um retorno aí para mim, por favor. Tá ok.
Bom, agora está faltando a gente definir o seguinte. Duas coisas que está faltando a gente definir. Como que eu vou controlar a operação que a unidade lógica aritmética vai fazer, a função que ela vai executar, né? E a outra coisa que falta a gente implementar é a parte do branch e do jump. Deixa eu ver, acho que a gente tem as duas instruções, né? Isso. Falta o jump e a parte do branch também. Além da função da unidade lógica aritmética. Para a parte da função da unidade lógica aritmética, já tem aqui as coisas mais ou menos prontas. No seguinte sentido, o opcode vai chegar aqui, né, para a unidade, para indicar a operação que vai ser executada, ele vai atravessar a unidade de controle, e a unidade de controle vai gerar esse sinal aqui, que tem 2 bits, na verdade, que é um código para indicar qual operação que a ULA vai fazer. Então, esse sinal aqui é a primeira etapa do processo. E esse sinal é gerado aqui dentro da unidade de controle. Eu vou abrir aqui só para mostrar. Aqui embaixo, ó. Então, existe uma lógica aqui que define essa saída para mim. Essa lógica depende do opcode. Voltando lá no principal. Vou salvar, só para a gente não perder, né? Essa saída, ela vai ser ligada nessa outra unidade de controle que está aqui embaixo, que é uma unidade de controle específica para a ULA. E aqui ela tem duas entradas, ó, função e aluop. Então esse aluop ele vai entrar direto lá. Vai entrar direto aqui. E a outra entrada é a função. A função a gente também já separou aqui em cima, que é o último campo ali da instrução, né? Então, vamos ligar aqui embaixo. E quem que é a saída? É uma saída chamada ULA Control, que vai ligar lá na função da ULA, que é a entrada que faltou a gente ligar. Só que eu queria arrumar mais um espaço aqui. Tá faltando espaço. Deixa eu ver. Por que ele não quer deixar eu fazer isso, hein? Por algum motivo ele não está deixando eu andar para cá. Deixa eu ver o que eu faço. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou criar um túnel aqui. Vou jogar para cima esse valor, tá? Vou criar um túnel aqui. Tem que ser com 3 bits. E ele vai chamar ULA Control. Aí eu vou usar esse túnel para conectar aqui embaixo, né? Já que eu não estou tendo espaço.
aqui. Deixar ele virado assim, que acho que fica melhor. Ó, vejo que ele até já mudou aqui. Já sinalizou que eu estou lendo a linha 0. Deu um sinal de vida aí. Que loucura, tá ficando doido, hein? Que mais? Bom, então a gente fez a ligação aqui sem preocupar muito com o funcionamento dentro desse controle da ULA, né? Como a gente já tinha aqui o que ia ligar no que, está um pouco obscuro esse funcionamento. Mas vou tentar explicar um pouco agora como funciona essa parte aqui, né, do controle da ULA. Deixa eu abrir ele aqui. Controle da ULA. Esse é o circuito dele, certo? É um multiplexador, né? 050, deixa eu só ver aqui. Ele tem uma entrada que é 0, uma que é 5, uma que é função, outra que é 0. Aqui é o ALO-OP, ligando aqui. E a saída é o ULA Control. Aqui, na verdade, onde está 0, são 3 bits, né? Então é 0, 0, 0. Aqui embaixo, mesma coisa, 0, 0, 0. A função também tem 3 bits, só que aqui é variável. Eu posso enviar qualquer combinação aqui. E o 5, ele também está em 3 bits, que é 1, 0, 1. Certo? Isso aqui é um multiplexador. O que ele vai fazer? Dependendo da operação, ele vai enviar uma entrada, uma dessas entradas para a saída, né? Eu tinha feito uma tabela aqui, deixa eu só ver. Quando o ALO-OP vale 0, 0, ele tem 2 bits, né? Então ele tem 4 combinações, 0, 0, 0, 1, 1 e 0, 1 e 1. Quando ele é 0, 0, ULA Control. Quando ele é 0, 0, esse primeiro valor aqui é que vai para a saída. Então, a saída vai ser 0, 0, 0. Quando é 0, 1, a saída ULA Control vai ser 1, 0, 1. Quando é 1 e 0, quem vai ser a saída? Vai ser o próprio func, que é a função. E quando vale 1 e 1, a saída vai ser 0, 0, 0. Certo? O que isso quer dizer? Esse valor da saída, ULA Control, ele vai ser jogado, se a gente olhar no circuito, essa saída aqui, é essa aqui, ó. Ela vai ser jogada lá para a unidade lógica aritmética, por aqui, né? A gente acabou de ligar. Para a entrada de função da unidade lógica aritmética. Ou seja, vai chegar aqui, ó, nessa função. O que essa função faz? Nós vimos na aula passada. Ela determina a operação que a unidade lógica aritmética vai fazer. Pode ser soma, subtração, multiplicação, divisão, complemento, menor que, o igual, shift para a esquerda, shift para a direita. Então, aqui são 8 operações, na verdade, né? 8 componentes que vão ser ativados pela função. E aqui está na ordem. Por exemplo, 101 é o 5. Quem que é o 5? 0, 1, 2, 3, 4, 5.
o 5 é o menor. Essa parte aqui do menor. O 0 é a soma. É o primeiro aqui em cima. Então, o que está acontecendo, na verdade, aqui com esse ULA control? Quando ele vale... Cadê a caneta aqui? Quando ele vale tudo 0, isso aqui, na verdade, é a soma. Isso aqui, na verdade, é o set on less than, que é o menor que. Esse aqui é a soma. E esse outro aqui pode ser qualquer uma. Qualquer uma das 8. Das 8 operações da ULA. Certo? Por que eu tenho... Se eu tenho a unidade lógica aritmética que faz as 8 funções, para que eu vou ter esses outros aqui repetindo? Alguém poderia perguntar isso, né? Não seria necessário somente a função para poder dizer o que eu quero fazer? Por que não? Por que eu preciso ter mais? A função, ela é usada em todas as instruções do tipo R. Quando eu estiver no tipo R, aí eu vou usar o código da função. Certo? Até se a gente olhar no PDF, aqui do trabalho, olha só. Quando eu quero fazer instrução do tipo R, o meu opcode vai ser 0, tudo zerado aqui, e a função é que vai variar. E aí eu tenho as 8 funções possíveis, de 0 até 7, que é aquelas operações da unidade lógica aritmética, ó, soma, subtração, multiplicação, divisão, complemento, menor que, shift para a esquerda, shift para a direita. Certo? Só que as outras instruções também utilizam a unidade lógica aritmética. O load store, por exemplo, vai usar para fazer a soma, olha aqui. Então, e outra que eu vou usar a soma é a soma imediata, que é essa outra aqui, que são instruções do tipo I. Então, esse controle aqui da ULA control, né, é por isso. Aqui, na verdade, não é o SLT, não. É o igual. Que vai ser usado na instrução de jump. Na verdade, branch if equal. Desculpa, tá? É que já está dando aqui o fim da aula, já estou confundindo um pouco as coisas. Então tá, a soma aqui do 000, nesse caso, vai ser para a operação de load word e store word. Certo? Então, quando eu tenho essa saída aqui do ULA control, é porque eu vou executar um load e um store. E a gente viu lá no PDF que para os dois eu preciso fazer a soma. Vou voltar aqui só para a gente situar. Aqui, ó, a soma do RS mais N. Certo? Vou no último aqui, depois eu volto no branch. Essa última soma, ela é para o add imediato, que é quando eu vou somar o conteúdo de um registrador, aqui, ó, o conteúdo de um registrador com uma constante. Né? Então, eu tenho a soma imediata. Aí, no caso do branch, if equal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma comparação. Só que é uma comparação do igual. E aí, é o que eu vou usar aqui com esse código 101. É o igual. O código 101, na unidade lógica aritmética, como a gente viu, vai ativar esse componente aqui.
Só que aí no caso do branch, o que eu vou olhar? Eu vou olhar o igual. Eu vou olhar essa saída aqui. Tranquilo? Deu para entender um pouco aí as razões desses números, né? Como é que funciona esse controle da unidade lógica aritmética? Pode falar no microfone que eu estou ouvindo. Deu pra entender. Então tá bom. É um pouco confuso, né? Mas se a gente prestar bastante atenção, né? Focar aqui concentrar aqui, né? Eu mesmo desconcentrei um pouco, mas se a gente focar, a gente consegue acompanhar e entender certinho. Bom, então, voltando aqui no nosso circuito principal, está aqui feita essa ligação da unidade lógica aritmética. O que falta eu ligar ainda? Falta esse igual, né, que é o do branch. Daqui a pouco nós vamos fazer ele. Mas tem também esse outro aqui, que é a entrada de dados da memória que eu estou vendo que faltou ligar. Essa entrada de dados da memória é quando eu vou escrever na memória de dados. Né? Então, eu tenho duas instruções que vão usar a memória de dados. Uma é a de leitura, que é o load, e a outra é de escrita, que é o store. Quando eu vou escrever na memória, é o store. Né? E aí é nessa instrução que eu vou usar essa entrada D. Voltando aqui no PDF, quem vai ser quem vai dizer que valor que vai ser escrito na memória? A posição da memória eu já sei, que é o endereço aqui, rs mais n. Mas quem que é o conteúdo que eu vou escrever na memória? É o rt. Certo? Aqui, ó. É o rt, conteúdo do rt que vem para cá. Então, como que a gente faz aquela ligação? Muito fácil. Eu tenho... Quem que é o rt? É esse que está aqui, ó. O RT, ele chegou por aqui o endereço dele e o conteúdo dele está saindo aqui. Então, eu tenho que fazer uma ligação. Vixe, aqui também está complicado, hein? Vou ter que fazer outro túnel aqui para dar certo. Então, túnel de 8 bits. Conteúdo RT. Muito grande, né? Tá faltando espaço, então vou colocar só cont RT. Liguei ali. E vou ligar aqui em cima, ó. Pronto. Então, no caso, quando a instrução for store, o endereço a ULA vai calcular por aqui e gerar o valor aqui, né? E o conteúdo que eu vou escrever na memória, ele vai chegar daqui, ó. Vem para o conteúdo de RT e chega na entrada de dados da memória de dados. Agora sim, a gente concluiu a memória de dados e o banco de registradores. Falta só a parte do branch e do jump. E aí eu vou pedir a permissão para continuar um pouquinho além do horário aqui das 10h40, um pouquinho a mais, para a gente finalizar essa parte da implementação. Que não é muito demorado, não. Acho que uns 10 minutos aí no máximo a gente consegue finalizar. Pode ser? Pode ser. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai mexer um pouco com esse lado aqui, porque o jump e o branch if equal, o que eles vão alterar? Eles vão alterar o valor do program counter, o valor do PC.
O valor do PC, normalmente, ele vai sendo incrementado. Mais um, mais um, ele vai aumentando aqui, percorrendo a memória de instrução. Quando eu encontro um jump, o jump é mais fácil. Quando eu encontro um jump, eu tenho que pegar, vamos lá no PDF de novo. Veja que é importante a gente entender o circuito junto com esse PDF aqui, da especificação do trabalho, e junto também com o material das aulas anteriores, né? As aulas ao vivo e as gravações que eu coloquei também lá, explicando o processador. O jump é o formato J. Como que ele funciona? Eu tenho o opcode e o endereço. Esse endereço aqui, aí é diferente do MIPS, tá, pessoal? Se vocês assistirem a aula que explica o jump do MIPS, o jump dele é mais complicado do que esse nosso aqui. O nosso é muito mais simples. Por que que o nosso é mais simples? Porque ele vai pegar esse endereço direto e jogar o valor dele para o PC. Então ele vai pular direto para o endereço que está aqui. Certo? E aí nessa tabelinha, ó, olha lá, ó, PC recebe endereço. Então como que a gente faz isso aqui? O endereço que vai chegar é esse aqui, ó. A gente vai ter que fazer uma parada aqui. Vou subir esse circuito. Aí o que vai acontecer? Nós vamos ter duas opções para atualizar o valor do Program Counter, o valor do PC. A primeira opção é o que já estava antes, que é pegar o incremento dele e jogar para cá. A segunda opção é pegar o endereço que está aqui e jogar para lá. Novamente, quando a gente tem duas opções, quem que é o circuito que faz isso para a gente? Multiplexador. Então, vamos ter aqui um multiplexador que vai receber, deixa eu só ver aqui quem que é o 0, quem que é o 1. Ele vai receber esse valor aqui, acho que não está alinhado não, né? Esse valor no 0. E esse endereço aqui, ele vai chegar na outra entrada. E quem que vai selecionar aqui para mim? Quem vai ser o sinal de controle que vai selecionar? Olha aqui embaixo o que, que existe. Existe um sinal de controle que é o jump. Então, quando a instrução for jump, tiver o opcode correto da instrução de jump, esse sinal aqui vai ser verdadeiro. Quando não for instrução de jump, ele vai ser falso. Quando ele é verdadeiro, aí eu vou pegar esse endereço e jogar para lá. Aqui eu até posso fazer essa ligação já. Mas quando ele é falso, aí eu pego o valor da soma e jogo para lá. Então, vou fazer a ligação do jump aqui em cima. E aí, fizemos mais uma instrução. Não tinha o jump funcionando, agora ele já vai estar lá funcionando. Certo? Deu para entender o jump? Esse é bem tranquilo, né? Eu acho que é bem tranquilo esse aí. O último que está faltando, vamos lá na nossa tabela aqui do PDF. Então, olha só. Instrução do tipo R já está tudo pronto. Soma, subtração, multiplicação, divisão, negação, menor que, deslocamento à esquerda, deslocamento à direita, que é tudo tipo R. Então, as 8 aqui já estão funcionando. Já está com a ligação lá.
Carregar dados na memória, da memória, que é o load, também já está feito. Salvar dados na memória, que é o store, também já está feito. Soma imediata, eu acho que já fizemos, né? Deixa eu só confirmar aqui. Soma imediata, já, aqui, ó. Imediato chega aqui, vai para a unidade lógica aritmética e soma. Também já fizemos. Qual que está faltando? Ver aqui. Desvio incondicional, que é o jump, acabamos de fazer, então só falta realmente o desvio incondicional, que é o branch if equal, que é o que usa a saída igual, né? A saída igual é a única que está desligada aqui ainda. Saída igual da unidade lógica aritmética. E aí eu vou puxar ela para cá. Eu vou precisar ligar ela aqui para cima. Antes disso, eu vou relembrar aqui rapidamente como que funciona o branch if equal. Vamos lá na tabela. Eu recebo 2 registradores e um endereço. E aí eu vou comparar o conteúdo dos 2 registradores e verificar se eles são iguais. Se eles são iguais, aí o PC vai receber o valor que está no endereço aqui. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Tem que olhar. Vejam que aqui eu tenho uma saída que indica para mim que é uma instrução de branch. Então tem que olhar o seguinte: se é uma instrução de branch, ou seja, se esse sinal aqui é verdadeiro e, ao mesmo tempo, esse sinal de igual que saiu aqui também é verdadeiro, então significa que eu vou ter que fazer o branch, certo? Deu verdadeira condição e é uma instrução de branch. Então eu tenho que saber se essas duas condições são verdadeiras ao mesmo tempo. O que eu uso para isso? Uso uma porta AND. Vou ter que usar uma porta AND. Deixa eu colocar o tamanho dela como pequeno. Quantidade de entradas 2. E vou jogar ela para cima aqui. Eu tenho que testar se o branch... Aqui eu não precisava nem copiar o túnel, né? Mas como a gente está fazendo tudo com túnel, eu vou manter o padrão aqui. Aí aqui ficou ruim. Vai ficar pertinho aqui, é até meio ridículo fazer isso, né? Mas tudo bem. Então aqui, se são iguais, se os dois são iguais a 1, vai dar um verdadeiro aqui. Para que eu vou usar esse verdadeiro? Se for verdadeiro, o valor do PC tem que ser o endereço que está aqui também. Mesma coisa do jump. Certo? Aqui eu vou chegar um pouquinho para frente, ó. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. O que acontece? Eu tenho duas situações aqui para controlar o multiplexador. Ou vai ser o jump, ou vai ser o branch. Se aqui der verdadeiro, aí vai dar a verdadeira aqui em cima, para o endereço passar para lá. Se der verdadeiro aqui, também a mesma coisa. Então, ou vai ser esse, ou vai ser esse. Vou usar outra porta lógica conhecida aqui, porta OU, né? Pequeno, tamanho pequeno, 2 entradas. E vou ligar aqui, ó. Então vejam que é interessante a gente montar o processador, né? Aqui já, de certa forma, concluindo um pouco, porque vocês conseguem perceber para que vocês estudam introdução aos sistemas digitais.
para que vocês tenham condições de entender como que funciona uma arquitetura de um processador, né? E entender o funcionamento dele é importante para também conseguir entender o desempenho do processador, como que a memória está relacionada com ele. Isso vai ter implicações no sistema operacional, né, no desempenho do sistema operacional, vai ter implicações na máquina que você vai comprar futuramente, né, o desempenho dela, né, vai ter implicações. O nosso caso aqui é muito simplificado, mas não tem memória cache, por exemplo, não tem nenhum tipo de hierarquia de memória, mas já dá para ter uma visão boa, prática, do funcionamento do processador. Isso vai impactar em todas as disciplinas que têm arquitetura de computadores como pré-requisito, né? Bom, então aqui finalizamos a implementação do Brain Chief Equal. Então, pessoal, se não tiver nenhum erro meu aqui, esse processador já está funcional, certo? Vocês podem, então, completar a implementação dele. E aqui, a cada... vocês vão completar a implementação de vocês, preencher a memória com o programa lá e fazer a execução dele. Né? Vejam que aqui ele está executando algumas coisas. Né? Aqui tem um programinha aqui. Não é o mesmo do exemplo, mas tem um programinha ali que está executando. Olha lá, ele vai na primeira instrução, depois faz um jump lá para a última. É um programa que só faz isso. Certo? Então ele está até fazendo o jump aqui já. Ó, quando ele faz o jump, deu verdadeiro aqui em cima. E aí ele vai atualizar o PC com o valor que está no endereço. Ó, que é o que está aqui representado em hexadecimal, mas vira binário, né? Tudo vira binário aqui. Então aí vocês vão conseguir ver onde que está 0, onde que está 1. E aí quando a gente clica aqui na mãozinha, ó, tem essa mãozinha, a gente consegue fazer a simulação do circuito, né? E se eu entrar aqui nos componentes, eu vou ver o que está acontecendo dentro dos componentes também, ó. Então aqui ele está mostrando para mim o que está acontecendo dentro do banco de registradores. Aí se eu voltar aqui, por exemplo, para a ULA, ele vai mostrar o que está acontecendo dentro da ULA. Dentro da unidade de controle. Aqui o jump gerando 1 para ele. Controle da ULA. Aqui no caso ele não está fazendo nada porque o jump não usa a unidade lógica aritmética. Né? Então, para cada instrução que estiver sendo executada, vocês conseguem fazer um raio-x aqui no processador, entendeu? E ver ele funcionar na hora. Isso aqui é muito legal. Vocês não vão ver isso aqui em lugar nenhum, hein? Tem que fazer uma propaganda também, né? Então é isso. Concluímos, nessas 4 aulas, o projeto do processador ao vivo aqui, né? Fazendo para vocês. Quem soube aproveitar a oportunidade foram poucos alunas, né, na verdade, que aproveitaram essa oportunidade de poder acompanhar esse processo, como que a gente pode projetar um processador, né? Aqui a gente fez o projeto dele, desde a etapa de especificação dele, que é esse arquivo em PDF. Esse arquivo em PDF ele está dizendo como que o processador funciona, e aqui no circuito é a implementação dele, né? Esse projeto que é feito aqui, ele poderia ser enviado para uma empresa que fabrica circuitos, né? Lógico que deveria estar no formato que a empresa recebe, e aí cada empresa às vezes recebe em formatos diferentes, mas eu poderia pegar esse projeto aqui e mandar para uma empresa, a empresa fabricaria um chip para mim, por exemplo, um só não, né? Mas poderia fabricar milhares de chips aí e vender esse processador, entendeu? No caso aqui, não é um processador para ser vendido, é apenas um efeito didático aqui para a gente entender como é que funciona.
Mas aí, a riqueza desse processo é que é importante para vocês aprenderem aqui em arquitetura de computadores. Certo? O trabalho vai ajudar vocês a entenderem melhor, porque vocês vão ver um programa que está aqui no PDF, escrito em linguagem C++, né? O programa está em C++, depois está sendo passado para o assembly do nosso processador, e depois está aqui em hexadecimal e em binário. Né? Então, vocês vão ver todo o processo aí, como se estivesse fazendo a compilação do programa, gravação do binário na memória. E aí, só para citar um exemplo, essa gravação do programa na memória é a mesma coisa que acontece para quem já mexeu com o Arduino. Quando você manda gravar o programa na memória do Arduino, né? Ele faz isso que vocês vão fazer. Vocês vão fazer manualmente, né? Preencher o conteúdo da memória aqui, mas lá quando você manda o Arduino gravar, ele tem um programinha que vai preenchendo a memória automaticamente com o programa que foi compilado. E aí logo em seguida começa a execução daquele programa. E você pode resetar aqui, né? Fazer o programa voltar para a instrução de número 0 e começar a execução novamente a partir dos pulsos de clock, né? Certo? Então, espero que vocês façam bom proveito desse material aí, façam o trabalho vale bastante ponto, né? Tem as atividades aí ainda da disciplina, esse trabalho aqui e o questionário final, que eu vou liberar na semana que vem, que é muito ponto ainda que vai ser distribuído, então todo mundo vai ter oportunidade de ser aprovado na disciplina aí, né? Então façam com bastante atenção, com cuidado aí para poder ir bem, né? Tem mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, então se não tem dúvidas, eu vou encerrar a gravação.